Olá, boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora aqui uma palestra de gestão integrada dos resíduos hospitalares. É uma palestra focada em algumas das coisas que a empresa, um dos segmentos da Veolia, né, que muitas pessoas não conhecem, mas hoje a Veolia é uma das maiores empresas do país em tratamento de resíduos hospitalares também. Então, vou fazer uma apresentação bem breve de 15 minutinhos, de o que é esses resíduos hospitalares, quais são os tratamentos e a destinação para esses resíduos e o que a gente oferece de diferencial também no mercado para esses resíduos, tá? O que são os resíduos hospitalares? Eu tentei fazer de uma forma bem resumida, né? Então, a gente tem os resíduos hospitalares. Quando a gente pensa em um hospital, em qualquer instituição de ensino, que tenha atenção à saúde humana ou animal, eles geram resíduos hospitalares. Então, um veterinário, um dentista, um tatuador, uma clínica de estética, todos esses setores, eles geram resíduos hospitalares e esses precisam ter um tratamento de acordo com a resolução e as normas da Anvisa e do CONAMA, tá? Então, esses resíduos eles são basicamente separados em 5 grupos. A gente tem o grupo A, B, C, D e E. Esses grupos não foi a gente que inventou, isso é a norma, né, que diz o que são esses grupos. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais o que são esses grupos. O grupo A, eles são resíduos infectantes. O grupo B são resíduos químicos. O grupo C são resíduos radioativos. O grupo D são resíduos orgânicos e recicláveis e os comuns, aqueles que não apresentam uma periculosidade dentro do hospital. E o grupo E são os pérfuro-cortantes. Os pérfuros cortantes e os do grupo A, o grupo A e o grupo E, eles apresentam a mesma periculosidade, que é uma contaminação com sangue, uma contaminação infecciosa, potencialmente infecciosa. E esses resíduos do grupo A e do grupo E, eles vão para o mesmo tratamento, que é o autoclave. O autoclave ele é um processo mais antigo desenvolvido por Pasteur, que nada mais é do que você esterilizar através do vapor. Então, esse é um processo. Então, quando a gente pensa num autoclave, o nome às vezes pode ser meio assustador para quem não conhece, mas é basicamente uma panela de pressão muito grande, onde a gente coloca esse resíduo lá para o tratamento. Por que o grupo A e o grupo E eles são diferentes? Porque o grupo E, que são os perfuro-cortantes, eles podem perfurar ou cortar. São aquelas famosas caixinhas amarelas que a gente tem, aquelas de Scarpac, tem vários nomes que a gente utiliza para essas caixas. E aí a gente vai para o grupo B. Isso é para a gente entender um pouco a complexidade que são esses resíduos, e isso tudo é planilhado e desenhado através do plano de gerenciamento de resíduos de todos os hospitais. Isso é uma coisa obrigatória. Todo serviço de atenção humana ou animal, ele precisa ter esse plano de gerenciamento de resíduos. O grupo B, ele é muito grande também. A gente pensa, o químico, o que tem de químico dentro de um hospital? Tem várias coisas. Tem medicamentos vencidos, tem saneantes e desinfetantes, tem lâmpadas, tem revelador e fixador de raio-x, uma série de resíduos químicos. E eu sempre falo, não existe uma caixa milagrosa que trata esses resíduos. Cada resíduo vai para um tratamento. A gente manda, por exemplo, do grupo B, aerosol, a gente tem um tratamento próprio para aerosol, que é uma despressurização. Todo dia surge um resíduo novo dentro do hospital. E, consequentemente, surge uma demanda nova para a gente de tratamento também. A gente tem a incineração, aquele resíduo que ele é muito complexo, não tem como fazer alguma reciclagem, algum tratamento, a gente manda para a incineração, que também é um tratamento, mas é um dos últimos processos, né? O último seria o aterro mesmo, mas a incineração é um desses tratamentos que a gente oferece também. A gente tem tratamento de lâmpada. Essas lâmpadas fluorescentes que a gente tem em casa, elas são perigosas, elas têm vapor de mercúrio na composição dela. Então, a gente faz um tratamento também, você imagina um hospital enorme, com milhares de lâmpadas, e a gente faz coletas de 10 mil lâmpadas, 50 mil lâmpadas, ainda mais quando veio agora essa demanda de troca por LED. Daqui a pouco, lá na frente, a nossa demanda vai ser para tratar lâmpadas de LED, e isso já vem surgindo também. Mas hoje no mercado a gente tem muitas lâmpadas fluorescentes. A gente tem a parte de coprocessamento para alguns resíduos que são elegíveis,
Então, por exemplo, um hospital pintou uma parede, ele teve lata de tinta, estopa de manutenção de algum veículo, alguma coisa, esses resíduos eles vão para coprocessamento, que ele é um beneficiamento em fornos de cimento. Então, são algumas das alternativas que a gente tem para resíduos químicos. O grupo C, que são esses resíduos radioativos, eles são controlados pelo CNEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Ele é um grupo separado, mas nenhuma empresa trata esses resíduos. Quem trata é o CNEM, que eles é totalmente controlado por esse Conselho Nacional, que eles fazem um processo de decaimento desses resíduos radioativos. O grupo D também é um outro mundo dentro de um hospital também, porque a gente tem os recicláveis, os orgânicos, que aí uma parte a gente pode mandar para compostagem, uma parte para aterro sanitário. Os recicláveis também tem uma infinidade de grupos de recicláveis, bolsas de soro, papelão e por aí vai. E o que a gente faz hoje dentro de um hospital que não tem isso tudo muito trabalhado? Tem uma palavra-chave de todo o nosso processo, né? Então a gente tem um diagnóstico inicial que é levantar as quantidades de resíduos geradas em cada estabelecimento. Então você tem que reportar isso para os órgãos ambientais estaduais, quanto você gera de cada grupo desse resíduo, quanto que você gera do A, quantos quilos você gera do B, C, D e E, por aí vai, você tem que reportar isso. E isso é muito importante para o hospital ter o controle, porque são dois extremos. Porque o do grupo A e do grupo E, que são os que precisam de tratamento, e o B também, você paga para tratar. E você não paga pouco, você paga esse tratamento. E a outra fonte, que é o reciclável, você ganha dinheiro. Então você sai do lado de você gastar para você receber. Isso é uma coisa muito importante. Por que essa dinâmica é importante? Porque quando a pessoa destina errado, quando você joga esse resíduo na lixeira errada, você não pode tirar daquela lixeira e colocar em outra. Se você pegou um resíduo, uma latinha, vamos colocar uma latinha de alumínio, você jogou ela dentro de um saco de infectante, eu não posso tirar ela e colocar ela no reciclável novamente, porque você tornou ela infectante. Então você acabou com toda aquela possibilidade de reciclagem daquele produto. Então a gente faz o diagnóstico inicial, os indicadores, analisa como que está sendo essa porcentagem de geração de infectante, de químico, de reciclável, e aí faz a palavra-chave, que é o treinamento. E um treinamento no hospital são várias pessoas que entram em contato com o resíduo várias horas por dia. Então, quando a gente entra dentro de uma instituição para fazer treinamento, é uma semana de treinamento, das 8 da manhã às 8 da manhã. Tem turno que fica de madrugada e você tem que treinar todo mundo. Você tem que treinar a pessoa que trabalha na higiene, a pessoa da limpeza, o médico. São todos os níveis que você tem esse treinamento e de conscientização. E alguns níveis são mais fáceis e outros são mais difíceis de treinar. E aí depois a gente faz um controle e volta para uma análise. O que acontece nessa dinâmica quando você entra com um treinamento muito forte? Qual que é a tendência? O resíduo infectante cair e o reciclável aumentar. A fórmula é bem simples. E aí isso está diretamente ligado ao custo. Às vezes algumas pessoas pensam, pô, mas isso para a Veolia é uma coisa ruim porque você está reduzindo o seu resíduo? Não, para nós é uma coisa muito boa, porque está vindo mais reciclável para a gente. É uma empresa ambientalmente correta, nossa, acima de tudo. Uma empresa mundial, a maior empresa do mundo, então ela se preocupa muito com isso também, com a questão social e ambiental que a gente tem. Não é simplesmente vamos pegar e quanto mais resíduo para a gente, não é. Então hoje a gente tem depois tem alguns hospitais, aí, pelo menos uns 20 hospitais grandes que a gente faz o gerenciamento completo desses resíduos. Então eu não pego só o infectante, não, a gente pega todos os resíduos de todos os grupos e aí a gente tem um tratamento correto para todos esses resíduos e também uma rastreabilidade desses resíduos, que é uma coisa muito importante. Aqui é a palavra-chave, um treinamento. Então a gente vai em todos os locais de treinamento, leva a lixeira, a gente vai na salinha, às vezes a pessoa não pode abandonar o posto de trabalho dela, a gente vai no posto de trabalho. Como eu disse, é uma coisa muito intensiva esses treinamentos. Parece uma coisa simples, mas não é. Então a educação ambiental é a palavra-chave quando a gente fala em resíduo. E a gente segue um funil muito simples.
que é o que a gente sempre coloca nos nossos, como palavra-chave nas nossas apresentações. A não geração. Então, antes de tudo, a gente tenta não gerar o resíduo. A ação prioritária em relação aos resíduos sólidos é a prevenção em relação à sua geração. Então, depois eu vou dar um exemplo muito simples, que é o copo de plástico, né? Então, um copo de água descartável, eu consigo não gerar? Não, eu tenho que pegar um copo. Então, eu já pulei para a fase seguinte. Então, que é o quê? Reduzir. Então, reduzir o quê? Olha, eu vou ter um copo, uma caneca, então eu já estou reduzindo. E aí, reuso. Essa caneca também, eu estou reusando ela várias vezes. Depois a reciclagem, acaba entrando numa coisa que a gente ouve falar muito, que são os 3 R's. Redução, reuso e reciclagem. Tá? Mas antes da redução tem a não geração. E depois da reciclagem tem outros processos de tratamento e destinação também. Então, a redução e o reuso são antes da reciclagem. A gente sempre pensa, vamos reciclar tudo. Não, então antes é a redução e o reuso, tá? E depois vem o tratamento. Esse mesmo copo descartável dentro de um hospital, que ele pode ser reciclável, a partir do momento que a pessoa jogou uma bituca de cigarro dentro desse copo, ele deixou de ser reciclável. E aí eu tenho que enviar ele para tratamento ou destinação. Então, vocês começam a analisar como que é importante essa segregação dos resíduos também. Então, nesse treinamento, a palavra-chave é separação. Então, a segregação do resíduo é a palavra-chave também quando a gente fala em destinação de resíduos, tá? Tem alguns clientes que a gente, o que a gente fazendo um merchandising nosso, então a gente faz a parte de auxílio na construção de abrigo de resíduo, isso é uma coisa muito importante, porque isso tem que obedecer uma norma. Quando você armazena esse resíduo hospitalar, não é em qualquer lugar, não é em qualquer salinha, e hoje os hospitais sofrem com espaço. Então a gente tem que sempre tentar estar dentro da lei, dimensionando o melhor espaço para o cliente. Fornecimento de recipiente para condicionamento, elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, auxílio no licenciamento ambiental. A gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o CADRE, cada estado tem um tipo de documentação também. A coleta, tratamento e a destinação, rastreabilidade total dos resíduos e o treinamento sobre os resíduos. Então, todo esse trabalho é um trabalho dedicado aos resíduos hospitalares. Aqui são algumas unidades da Veolia, então nós temos aí 7 unidades, são 3 em Santa Catarina, em Brusque, Palhoça e Biguaçu, 2 em Sorocaba, 2 em São Paulo, uma em Sorocaba e uma em Pariquera-Sul. No Paraná temos uma em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e no Rio Grande do Sul, em Canoas, também região metropolitana de Porto Alegre. Bom, agradeço a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre resíduos hospitalares aí, pode ficar à vontade também para estar perguntando, tá bom?